Começa agora mais uma produção. Eu Acredito TV. Eu Acredito Podcast. Sempre com um convidado especial. Apresentação Fábio Santos. Se inscreva no canal e compartilhem o link com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Você está aqui pela primeira vez, não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, seu joinha, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 510 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você, para mais ninguém. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, diretamente de São Paulo, dos estúdios CNF Crescendo na Fé. Estamos iniciando mais um episódio. Eu tenho a honra de receber para um tempo de comunhão, conversa e compartilhar de experiências uma lenda viva. Um professor, um pregador, um pastor. Estou falando do reverendo Napoleão Falcão. Pastor Napoleão, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Muitíssimo obrigado, querido, pela relevância desse trabalho, pelo crivo do mesmo, que esse trabalho tem uma intensidade profunda de trazer esclarecimento da fé e também, paradoxando a isto, ele traz também informações a respeito da grandeza do Evangelho. Eu quero lhe parabenizar por este empreendimento espiritual que tem como objetivo básico a edificação das pessoas e o esclarecimento das Escrituras. Parabéns pelo seu grande e relevante trabalho. Eu agradeço o senhor pela honra, por aceitar o convite. Não é a primeira vez que o pastor Napoleão está conosco no Eu Acredito Podcast. Nós participamos juntos da imersão no Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso aqui em São Paulo, né, pastor Napoleão? É verdade. Sempre solícito, uma pessoa muito especial. Muito obrigado pela honra. E juntamente com o pastor Napoleão está um amigo de longas datas também, pastor Eduardo. Quanto tempo, hein, Fábio? Quanto tempo. Muito feliz em poder estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? E também muito feliz em ver seu crescimento, no desenvolvimento das redes sociais. Esse podcast tem crescido muito, uma referência hoje no Brasil, e eu não tenho dúvida que vai ser mais um dia de aula, pastor Napoleão aqui, para nós estarmos aprendendo, desenvolvendo, e obrigado pelo convite. Uma honra. Quando o convidado é de peso, eu preciso sempre de ajuda, é uma honra ter o senhor aqui comigo. Para nós iniciarmos, eu sei que o Brasil já lhe conhece, pastor, pelas conferências, por ser aí um apologeta a respeito do Apocalipse, pelos ensinamentos, mas talvez poucas pessoas conhecem o Napoleão como ser humano, como pessoa. Como é que o senhor se identifica? Amado irmão, eu me identifico como um ser humano que há quase 60 anos Jesus adentrou, se interiorizou dentro do meu ser, trazendo uma revelação básica da salvação. E eu agradeço muito ao Senhor todos os dias, todos os momentos, pela quiescência de sua bondade, de me informar a respeito das coisas belas, grandiosas, indescritíveis do Evangelho. O Evangelho é uma bússola que conduz ao homem a um porto seguro chamado Nova Jerusalém, os céus de Deus. O Evangelho não é uma semântica de vida, o Evangelho é, na realidade sumária, um alvo direcional que dá às pessoas que reconhecem a grandeza de Cristo e de sua salvação, do seu sacrifício expiatório, como algo imprescindível para a vivência do ser humano aqui nesta terra. Nosso tempo aqui é muito limitado. Salmo 90, verso 10, diz que a nossa vida é 70 anos. E muitos, pela sua robustez, chegam a 80 e o mais é canseiro e enfado. Então eu me dou por muito acolhido pelo Senhor, pela sua palavra, pela grandiosidade teológica
das revelações bíblicas que tem trazido ao meu coração alegria, gozo, paz, refrigério. E eu tenho, dentro da medida do possível, transferido para outras pessoas a singularidade deste Evangelho que norteia o caminho fundamental da nossa eterna salvação. Falando-se sobre o Evangelho, pastor, o Evangelho ele marca tanto que até na data da humanidade nós temos antes e depois de Cristo. Parando para pensar nisso, havia necessidade realmente de Cristo vir à Terra? Por que ele veio? Porque geralmente os pregadores pregam, Jesus ele vem, ele voltará, ele vem nos buscar, ele vai voltar. Mas por que havia necessidade de Jesus vir à Terra? Pois bem, Fábio, no princípio tem uma vírgula. Essa vírgula é uma pausa entre duas sentenças, entre duas frases. Eu creio que Jesus está intermediado nessas duas frases, sequencial. No princípio, vírgula, aí vem, criou Deus os céus e a terra. Porque no princípio, Jesus é desde o princípio. João 1:1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O versículo 2 diz: ele, que é um pronome pessoal, estava no princípio com Deus. Então Jesus Cristo é um ser incriado e imortal. Provérbios 8:22 diz assim: no princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno, seu engenheiro, com ele eu folgava na sua delícia. Antes de haver abismo eu fui gerado. Então Jesus estava com o Pai, e o Pai se ocultou na sua própria glória para revelar o seu Filho. Por que isso? Porque Deus não é um espírito. Deus é espírito com personalidade. Deus, o Pai, é um ser imutável, incriado e autoexistente. Quer dizer, Deus existe por si mesmo, independente do querer do ser humano. Mas ele não pode ser visto por ninguém. Paulo diz que Deus é um ser que habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu e nem podem ver. Dentro dessa interlocução visual, Deus mostrou-se a Moisés apenas a sua bondade esculpida nas suas costas. Mas Deus não lhes mostrará a sua face por causa da radiância da sua glória. Como está escrito: homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus se revelou através de uma metodologia chamada teofanias angelicais. E através da teofania, a palavra teos no grego é Deus, e fania é aparição. Deus se revela no seu Filho. Por exemplo, Gênesis 18, versículo 2. Ali a Bíblia nos informa que apareceram 3 anjos para Abraão, 3 homens. A interpretação exegética é 3 anjos, dos quais 2 foram para Sodoma acionar juízo. Os que foram para Sodoma eram anjos como criaturas, e anjos como criatura não ficam para receber adoração. Só quem ficou para receber adoração é anjo como ser maiúsculo, como criador. Então o anjo que ficou ali é chamado anjo do Senhor, o anjo da minha face, que era o próprio Cristo. Então, teologicamente falando, essa teofania revela o Filho de Deus para que o homem não venha morrer. Abraão viu ele, ofereceu o sacrifício.
E a Bíblia informa-nos que ele subia e descia na fumaça do sacrifício, e o nome de Deus estava nele. É o mesmo anjo que apareceu a Jacó no val de Jaboque. É o mesmo anjo que apareceu a Manoá, o pai de Sansão. E Manoá pergunta: como é o teu nome? Qual é a tua identidade? Diz: que queres tu saber meu nome, visto que o meu nome é maravilhoso. Então Jesus vem se apresentando no Velho Testamento aos homens, até que o Verbo se fez carne, quer dizer, tabernaculou-se no ventre de uma virgem, para trazer uma identificação maior com o homem e poder nivelar-se a este homem, descendo 7 degraus na escala sumária da humilhação, conforme Filipenses 2, de 6 a 8. Mas havia necessidade dele tabernacular em nós, vir em carne, de forma corpórea? Havia sim, porque essa identidade tabernacularista, ela traz ao homem a liberdade de poder tocar, de poder sentir e de poder conviver. Então o Verbo se faz carne para conviver com os homens, aclopado sobre ele as duas naturezas distintas, HD e DH. Ele era homem-deus e era o Deus-homem, 100% Deus e 100% homem, amigo dos pecadores e amigo dos publicanos. E aí ele recebeu uma crítica dos doutores da lei de sua época. E ele enfatiza dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Então, ele se identifica como amigo dos pecadores para influenciá-los para a salvação. Assim deve ser a nossa vivência na terra. Nós precisamos a cada dia sermos amigos das pessoas não crentes, para influenciá-los para o Evangelho. Se nós não tivermos este poder influenciador, nós somos influenciados pelas pessoas que não tendem no seu coração esta graça salvadora. Então nós precisamos fecundar na mente, no coração das pessoas, a primazia do Evangelho, e isso dar-se-á com o nosso testemunho moral, porque o Evangelho pregado pela nossa vivência diária, ele é mais operoso do que o pregado com as nossas palavras. Jesus designa que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E outra coisa, Paulo fala do fermento. O fermento é para crescer a massa. Então nós precisamos ter amigos descrentes para influenciá-los para a salvação, com o nosso testemunho pessoal, com o nosso vocabulário, com o nosso viver diário, né? Com a maneira de nos portar diante dos homens. É isso que eles querem observar em nós. Que Deus nos ajude a fecundar nas pessoas a graça da salvação, pautada no nosso testemunho ético, moral, vivencial, espiritual. É pregar a tempo e a fora de tempo, e se necessário usar as palavras. Pregar com a nossa própria vivência, né? Porque hoje as pessoas têm dificuldades de exercer na sua vida diária cristã o parâmetro da racionalidade normal. As pessoas têm dificuldade de serem normais. Por exemplo, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Tudo bem? Obrigado, desculpe. São os parâmetros da vida social do ser humano. Então o Evangelho, ele não somente traça o perfil da salvação do homem, mas como também ele educa-nos a vivermos uma vida a ponto do nome de Jesus Cristo ser glorificado nas nossas atitudes, na simplicidade,
no amor incondicional, no nosso vocabulário, né? Nosso vocabulário, ele versaliza o teor da Bíblia e os desígnios propositais da salvação. Então, meu amado irmão, nós estamos na chamada Semana Santa, que precisamos aproveitar este índice proporcional religioso para mostrar aos homens que Jesus Cristo é o caminho que leva-nos a Deus. E ser cristão não é o tanto quanto a gente fala de Cristo, é o tanto quanto a gente vive a Cristo, né? Perfeitamente. É a nossa vivência diária que, com certeza, fala-nos mais alto do que as nossas palavras. Perfeito. Pastor, é verdade que hoje, para nós sermos salvos, é necessário nós reconhecermos a Cristo como Senhor. E no Antigo Testamento, o que era feito para que houvesse salvação de um ser humano que não fosse israelita, que não fosse da terra de Israel, que não fosse hebreu? O que ele tinha que fazer para ser salvo? Porque hoje todos precisam reconhecer Cristo. E antes? Você sabe que a Bíblia ela pauta nominativamente por dispensações. Uma dispensação é um tempo de oportunidade que Deus traçou na sua misericórdia para a salvação das pessoas. No Éden, ele trouxe a dispensação da inocência. Após o Éden, veio a dispensação da consciência. Depois veio a dispensação dos patriarcas. Depois veio a dispensação da lei. Então nós temos inocência, consciência, governo humano, patriarca e lei. Então, em todos esses atos dispensacionais, Deus teve uma maneira criteriosa de se manifestar aos homens. Nenhum homem é desculpável diante de Deus por não ter tido a oportunidade singular de conhecer o Senhor. Para cada dispensação houve uma fórmula triunfal e dispensacional de Deus revelar-se a este homem. Israel, por exemplo, teve cerca de 8 privilégios que nós não tivemos. Romanos 9, 4 e 5. Ali estão traçados os privilégios que Israel teve na antiga aliança. Privilégio da glória, dos profetas, da lei, do culto. Então Israel teve grandes privilégios. Israel viu o que nós nunca vimos. A manifestação da glória de Deus é em 3 lugares: no templo, no monte, no tabernáculo. Tudo isso era o afinco de Deus para a salvação dos homens. E quando Israel rechaçou este grande amor de Deus e os cuidados paternos, Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 2 e faz uma reclamação. Por que vocês me deixaram? Que mal eu fiz a vocês? Aí ele traz a lembrança. Vocês não lembram que eu estive com vocês no deserto? Não faltou nada para vocês. Pão do céu todos os dias, água da rocha, coluna de fogo à noite e nuvem de dia, para proteger vocês, mar vermelho se abrindo. Eu cuidei de vocês como uma ama cuida do seu filho. Mas tu me deixastes, volta para mim. Então o amor de Deus é incompreensível. É uma hipérbole que eu estou usando, porque em todos estes tempos dispensacionais, Deus sempre se manifestou ao homem de várias formas, a fim de salvá-lo, revelar o seu amor, revelar os seus cuidados, até que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho. Quer dizer, Israel rejeitou a glória,
as alianças, o culto, as promessas, os patriarcas, a lei. E depois Deus manda Jesus. Glória a Deus. Mas e as outras nações? Para Israel, a gente sabe que Deus sempre teve um cuidado. Ele é o povo escolhido por Deus. Deus se fez Deus desse povo. E os considerados estrangeiros? Como era para eles serem salvos? Se ainda Cristo não tinha se revelado de forma humana, só de forma teofânica, o Deus escondido na sarça, o Deus escondido no anjo, enfim. Como que esse povo fazia para ser salvo? A salvação é o apanágio de Deus para propositar a todos os seres humanos a grandiosidade do perdão e da misericórdia divina. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então Israel tornou-se o oráculo de Deus, o portador das boas novas do Velho Testamento, e as nações que ouviam Israel eram por eles abençoados. Deus conferiu àquele povo o privilégio de poucas nações através de Abraão. Então Abraão tornou-se o patriarca dispensacional daquelas dispensações vivenciais. Usou Moisés como um grande legislador para a interpretação da lei moral. E todos que estavam ali foram ouvidores desta lei. Todos que estavam ali. A assonância temática e designativa da fé foram traduzidas nas palavras de Moisés. Quando Moisés morre, Deus usa Josué para transmitir oralmente as leis, porque foi uma recomendação de Moisés para ele. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Então, quando Josué morre, Deus suscita Abraão. Deus suscita os próprios juízes, foram 14 juízes. Um período dramático na história de Israel. Houve um silêncio nas profecias. E Deus se encarrega de usar juízes, como Otoniel, como Tola, como Jair, como tantos outros que Deus usou para proporcionar a sabedoria de Deus aos homens. Ninguém terá desculpa. No juízo final, não vai se abrir apenas o livro, vai se abrir uma grande biblioteca, que os homens de todas as dispensações serão julgados pelas coisas que estão inseridas nos livros. Quais são esses livros? Por exemplo, o livro das palavras, o livro da consciência, onde estão ali imputados os segredos dos homens, né? O livro da maldição, o livro da revelação. A Bíblia diz que é um rolo volante colhendo as maldições da terra. Então ninguém terá desculpa neste mundo globalizado de 8 bilhões de pessoas, fora aquelas pessoas desde o Éden. Todos haverão de comparecerem ante o trono branco para receberem um julgamento de equidade. Equidade quer dizer justiça e paz. É impossível a natureza de Deus arbitrarem com injustiça. É impossível. Ninguém terá desculpa de não ter ouvido a sonância da palavra de Deus em todas as eras dispensacionais, quer por profetas, quer por legislador, quer por juízes. Ninguém terá desculpa. E hoje, todos que desejarem a salvação realmente precisa invocar o nome do Senhor Jesus. Precisa conhecer Jesus como Salvador. Perfeitamente. Atos capítulo 4, versículo 12.
o único mediador hoje entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, ele é o único mediador. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele estava tipologicamente mostrado no tabernáculo, no átrio, no santo e no santíssimo. No átrio ele é o caminho, no santo ele é a verdade, no santíssimo ele é a vida. Então, Jesus Cristo é o ponto fundamental da salvação da humanidade. Em nenhum outro há. Esse aí é verbo haver. Quer dizer, em nenhum outro existe salvação. E na questão dos judeus ortodoxos que não acreditam em Jesus como Cristo, como Messias, eles hoje, se morre um judeu sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, pela aliança, pelo pacto de Israel com Abraão, Abraão ter uma aliança com Deus, esses judeus são salvos ou eles também necessitam reconhecer Cristo como Senhor? Há dois tipos de judeus. Há os judeus ateus e aos judeus ortodoxos. Então, o judeu ateu recebe dois juízos: o juízo da lei de Moisés e o juízo do Evangelho. Não nos esqueçamos que a bênção de Deus para os homens, ela é proporcional, mas também ela é condicional. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo. Claro que os que morrerem sem lei serão julgados, mas todos comparecerão ante o tribunal de Deus. Não estou falando do tribunal de Cristo, que o tribunal de Cristo é para efeito de galardões. Estou falando do tribunal de Deus, chamado de juízo final ou trono branco. Então, ninguém se glorie porque é judeu. Precisa aceitar as leis morais do Senhor. Hoje existem judeus ateus que não crê no Torá. Então, para os judeus ultra-ortodoxos, Jesus virá para eles com duas credenciais. Uma credencial de Messias e outra credencial de libertador para extinguir o pecado do seu povo. Para os gentios, que são os não-judeus, Jesus virá para eles com três credenciais: rei, senhor e juiz, para julgá-los com vara de ferro. E para a igreja, Jesus trará duas credenciais: noivo e esposo. Veja só, Romanos capítulo 1, 2 e 3, todos os judeus estão condenados e todos os gentios estão condenados. Da cabeça à planta dos pés, todos os homens ali estão chagados pelo pecado. Todos. Não há ninguém que possa se desculpar. Todos estão sentenciados à condenação eterna. No capítulo 4 e capítulo 5, Deus abre uma porta de misericórdia. Aí vem salvação e sua justificação. A justificação, ela traz três elementos. Ela traz a graça, ela traz a fé e ela traz o sangue. Graça manifestada, o sangue derramado e a fé operante. Quando termina o capítulo 5, que é salvação e sua justificação, aí vem os capítulos 6, 7 e 8. Aí tem outra porta que Deus abre. Vem salvação processual e a sua santificação. Então nós temos todos condenados, do capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, todos, judeus e gentios. Todos pecaram. Todos. No capítulo 4 e 5 nós temos a justificação, que é um termo que se usa nos tribunais, que é quitação da dívida, por esses três elementos: graça,
manifestada, sangue derramado e fé operante. E nos capítulos 6, 7 e 8, vem a lei processual da santificação e sua santificação. Porque santidade é um estado, santificação é um processo. No capítulo 7, Paulo sente uma dificuldade nessa lei processual. E ele grita para o Senhor: miserável homem que sou. Aquilo que quero fazer não faço. Quando quero fazer o bem não consigo, porque o mal já está em mim. Não consigo fazer o bem que quero, mas o mal que não quero faço. Por que faço o mal que não quero? Aí ele lembrou-se: o corpo do pecado ainda habita em mim. Então a salvação ela é proporcional. Salvo da pena do pecado, salvo do poder do pecado. Essas duas salvações já foram operacionalizadas. Está faltando a terceira salvação, que é a salvação do corpo do pecado. Nos capítulos 9, 10 e 11, aí Paulo trata do passado de Israel, capítulo 9, do presente de Israel, capítulo 10, e do futuro de Israel, capítulo 11. Aí 12, 13, 14, 15, 16, trabalhos e sua recompensa. Então Paulo reconhece o trabalho de todos aqueles que trabalharam com ele no Evangelho. E ele menciona o nome das pessoas, né? Com muita gratidão, aquelas pessoas que foram companheiros dele na senda do Evangelho. Então Romanos é chamada Catedral dos Ensinamentos Cristãos. Então Paulo fala dos gentios, Paulo fala dos judeus e Paulo fala também da igreja. E pode haver salvação para todos eles que reconheça Jesus como Salvador. É possível um judeu ser salvo sem reconhecer Jesus como Salvador, apenas ter Deus como eterno? Porque a maioria dos judeus, os ortodoxos, sem ser os ateus, estão aguardando ainda o Messias. E perguntando a alguns sobre as características do Messias que eles aguardam, é perceptível que o Messias que eles estão aguardando é o anticristo. Então, assim, mas eles são tementes a Deus, ao Eterno, ao Soberano. Esse judeu que é temente a Deus, mas não reconheceu Jesus como Salvador, o Messias que nós, não judeus, acreditamos que é o Cristo, ele ainda pode ser salvo? Sim, porque Israel é uma cadeira que está fora do seu lugar. E Deus vai trazer para o seu lugar. Então a salvação fora de Cristo para os judeus. Sim, tua casa ficar-vos-á deserta, tu não conhecestes o tempo da tua visitação, tua casa ficar-vos-á deserta. Aí vem, é uma diáspora, é um tempo aberto, até o dia em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Eu vou ler uma escritura aqui, que ela traz mais clarividência a este tão importantíssimo assunto. Tem um texto em Romanos também que diz que o próprio Deus ia endurecer o coração. Perfeitamente. Né? Em Romanos, que Paulo diz, né? Deus endureceu o coração do seu povo para que os não-judeus pudessem encontrar em Cristo a salvação. Isso, encontrar a salvação. Então, Israel é uma cadeira que está fora do lugar, mas que Deus vai trazê-la de volta para seu lugar. Olha aqui o que diz Zacarias capítulo 13 e versículo de número 6. Eu vou ler Acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são estas em tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido
em casa dos meus amigos. Então, vai chegar o dia que eles vão reconhecer que aqueles que eles participaram de sua morte é o Messias. Este véu que obscurece o entendimento da profecia vai ser tirado do rosto deles e eles vão reconhecer Jesus Cristo como seu Messias. Hoje nós temos alguns judeus messiânicos, não é? Que são tratados como os ortodoxos como traidores, né? Perfeitamente, como traidores. Mas isso é a cegueira de Israel. Isso é uma cegueira espiritual. Que um dia essa cegueira vai cair. Não porque eles merecem, mas por causa da aliança que Deus fez com Abraão, né? Com Isaac e com Jacó. Então é movido por esta aliança que Deus tem um compromisso moral com aquele povo. Mesmo com as suas ingratidões, mesmo com seus afastamentos, mesmo com o bezerro de ouro da idolatria, mas Deus fez um juramento a Abraão. Então, por amor a Abraão, Deus vai tratar no futuro com aquele povo. Então, Jesus vai mostrar para ele as mãos que foram feridas. E foram feridas lá, na casa dos seus próprios amigos. Eles vão reconhecer. Mas hoje um judeu que acredita em Deus, porém ainda está com essas escamas nos olhos em não reconhecer Jesus como o Messias, morre, ele é salvo? Eles, no futuro, na eternidade, Deus tratará com cada um dos homens. Cada um dos homens. A eternidade, ela vai revelar segredos que nós aqui não os conhecemos. Então, os livros se abrirão, todos comparecerão perante o Senhor, desde os primórdios da história do Éden até o último que está nascendo agora. Todos. A onisciência divina trará a lume judeus e gentios para o tratamento no futuro. Ninguém exercerá o direito de desculpa, ninguém jamais. Deus conhece todos por nome. As digitais dos homens são todas diferentes, uma da outra. Isso para nós é de uma descrição infindável, é de uma descrição que nossas mentes não conseguem captar. Mas para Deus tudo está patente aos seus olhos, com aquele que a humanidade haverá de serem tratadas no futuro. Então, todos os que morrerem em todas as dispensações, da inocência até a lei de Moisés, até a graça, todos comparecerão perante o Senhor. A igreja terá um tratamento diferenciado, porque em tempo oportuno ela constituiu o Filho de Deus como seu Salvador eterno. Por isso que a pauta nominativa da divisão dispensacional da humanidade, Paulo nomeia 3 grupos de povos: os judeus, os gentios e a igreja. Então, para cada grupo, Deus tem um tratamento específico. Perfeito, sensacional. Mas, pastor, analisando hoje alguns dados, há um índice ainda de que existem 2, 3 bilhões de pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Possivelmente, existem países que não conhecem Jesus da forma como nós conhecemos, como Deus encarnado. Por exemplo, na Índia, se não me falha a memória, eles têm mais de 30 milhões de deuses.
Se pega um pregador pregando a respeito de Jesus na rua, o indiano questiona: em nome de qual Deus você está pregando? Ele diz: em nome de Jesus. Ele diz: nós não precisamos mais de nenhum Deus, porque nós já temos 30 milhões de deuses para adorarmos. É possível o Cristo se revelar para esse povo como um outro Deus, como se revelou para aqueles homens que estavam lá, se não me falha a memória, no Areópago, que era o Deus desconhecido. Ninguém sabia quem era, mas era um Deus desconhecido para eles. Mas para nós é conhecido como Cristo. É possível Cristo se revelar de uma forma diferente para essas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho? Todo homem nascido de mulher possui uma índole chamada índole religiosa. Eles precisam ter um objeto de culto. Então, quando eles não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus Cristo, eles andam por esse caminho antagônico. Mas dentro dele há um sentimento de religiosidade. Paulo disse: eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu alcancei misericórdia porque eu fiz na minha ignorância. Aí vem a palavra e diz: Deus não leva em consideração o tempo de nossa ignorância. No dizer de Rui Barbosa, a ignorância é o principal fator dos erros e dos crimes. Então, a maneira como Deus há de se revelar a estas pessoas, porque Deus não vê como nós enxergamos. Deus vê os indianos, Deus vê os chilenos, Deus vê os brasileiros, Deus vê os russos e demais nações como sua imagem e semelhança. É assim que Deus vê. Deus não vê eles com sentido crítico. Deus tem pena, tem dó dessas pessoas que não tiveram o privilégio que eu e você, pastor Eduardo, que nós tivemos. O véu da ignorância, do desconhecimento da singular verdade de Deus está oculto. Porém, a índole é religiosa. O ser humano, ele é meio místico, né? Em si já é meio místico. Você vê, tem pessoas que lá em João Pessoa tem os adoradores do sol. O sol vai se pondo lá na Praia do Jacaré e tem uns que vão adorando o sol, né? Tornou-se um elemento de adoração, porque há um vazio existencial dentro da alma das pessoas. Eu não sei como Deus fará, só Deus sabe. 8 bilhões de pessoas que existem na Terra, das quais 6 bilhões e meio delas não conhecem Jesus Cristo como Salvador. E agora? Vão todos se perder? Todas elas são imagens e semelhanças de Deus. Todas elas. E o sacrifício da cruz? E o sacrifício da cruz. Jesus é Salvador de todos os homens. Jesus é o patrimônio de Deus para a humanidade. Mas é perceptível que a humanidade tem virado as costas para Deus. Os homens estão sendo amantes de si mesmos. A depravação da humanidade a cada dia está se aflorando. Os homens, eles estão sendo amantes de si mesmos, conforme a profecia de Paulo. É por isso que eu acho que existe até graus de pecado, né? Por cada grau de condenação, se você olhar ali a parábola dos açoites, uns foi castigado com 2 açoites, 3 açoites, 5 açoites. É como os graus de galardão também, a glória do sol, da lua e das estrelas. Então, eu creio que haverá essa sentença condenatória para os desobedientes, os omissos, aquelas pessoas que de hipótese nenhuma quiseram render-se ao Senhor.
né? Deus vai às últimas consequências para a salvação de um ser humano. Ele se revela nos últimos instantes da vida para não perdê-los. Agora, Deus sabe quando você faz uma coisa que não é proposital, é por uma erma ignorância fatídica. Então Deus sabe. E sabe também quando você se desvencilha por um caminho proposital de ignorância ínvia. Você transgride por capricho, por propósito, né? E aí você vai receber uma dura sentença. E sabe também quando é apostasia, né? E sabe também quando é apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé. Ela vem com 3 predicados: inverte-se os valores, quebra os paradigmas e remove os marcos antigos. Então, para cada densidade comportamental do ser humano, Deus tem uma anuência para eles. Entendeu? O juízo de Deus é um juízo de equilíbrio. Ele não perde o equilíbrio sancionativo de suas ações. Deus jamais perderá o equilíbrio sancionativo das suas ações. Então Deus não é ingrato nem injusto para cometer arbitrariedade com nenhum dos seres humanos. Ninguém terá desculpa que não teve oportunidade em todas essas eras dispensacionais. Essa matéria soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela me encanta porque ela envolve um pouco da armatiologia, a doutrina do pecado, nos mostra o quão nós somos pecadores, perdidos, dependentes de um Salvador, e também revela a grandeza do amor de Deus em Cristo, que se revela para nós como Salvador. Dentro disso, era necessário realmente Cristo morrer na cruz? Eu faço até uso aqui de uma fala do Raul Seixas em uma das suas canções, que foi Cowboy Fora da Lei, que ele trata Jesus como um coitado. O coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer dempedurado numa cruz. Aí ele segue dizendo: eu não sou besta para tirar onda de herói. Ou seja, ele coloca Jesus como besta que foi tirar uma de herói para salvar a humanidade pecadora. Mas era necessário ele morrer na cruz? Ou, vou usar aqui, parafraseando a fala de Raul Seixas, foi uma bobagem Deus morrer na cruz, porque hoje os seres humanos viram as costas para ele? Coitadinho. A gente lamenta as pessoas exporem suas ignorâncias vis daquilo que não sabem por ignorância, né? Porque, à luz da tipologia bíblica, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o sangue é o elemento expiador. O sangue é o elemento da expiação, como era tido lá no tabernáculo, né? Então, ali apontava direcionalmente para a cruz, para o sacrifício perfeito. Por na dispensação velha, os sacrifícios eram repetitivos. Jesus operacionalizou um sacrifício eterno, sem repetições, né? Ele deu-se, ele deixou-se imolar unicamente por amor. Como está escrito em Romanos 5, verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo Jesus morreu por nós, tornando nosso substituto. O Filho de Deus entregou-se unicamente por amor. Hebreus 9, 27. Ali está o conceito fundamental da nossa salvação. A prova evidente do amor de Deus em dar o seu Filho. Porque a salvação da humanidade, eu quero parafrasear, ela não esteve no sentido pleno na cruz. Ela deu-se mesmo, foi no Getsemane. A cruz é o efeito
da decisão que ele tomara na noite anterior, onde duas naturezas antagônicas lutaram ali naquela noite fatídica. Foi ali que ele decidiu a sorte da humanidade. Jesus, a natureza humana, Cristo, a natureza divina. Foi ali que ele viu toda a obra operacional do desvelo dos homens. Foi ali onde ele viu a cruz de madeira, foi ali onde ele viu os cravos de ferro, foi ali os cravos, a coroa de espinhos, os cravos de ferro, foi ali onde ele viu os açoites, foi ali onde ele deslumbrou a lança que transpassou o seu lado, foi ali onde houve uma relutância, quando ele disse: se for possível, passa de mim este cálice. Foi ali onde ele olha toda a humanidade culpada e se entrega por amor. Por amor. Alguém pode dar a sua vida pelo amigo, ele deu a sua vida por todos, amigos e inimigos dele. A prova evidente da extravagância do amor de Deus. Aquela palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ali é uma extravagância do grande amor de Deus. Estou usando uma hipérbole para expressar este amor que abarca os atos redentores do Calvário em favor da humanidade. E se não fosse a cruz, se não fosse a morte de Jesus na cruz, o que teria sido da humanidade? Pois é, seria uma situação muito deprimente, muito difícil, né? Porque a lei sentencia o pecado de maneira drástica, de maneira impulsiva, né? Nenhum homem pôde cumprir os desígnios da lei, porque a lei te desnuda e aponta o teu pecado. Então, o pecado despiu o homem. Jesus veio para vestir o homem, e o Espírito Santo veio para revestir. Então, o homem está despido, vestido e revestido. Despido pelo pecado, vestido pelos vestes de salvação e revestido do Pentecoste, quando a igreja do Senhor foi inaugurada ali em Jerusalém. Então, meu amado irmão, para cada dispensação que Deus estabeleceu com a humanidade, Deus terá uma maneira sábia de promover o seu julgamento com equidade, sem exercer nenhuma injustiça nos seus atos. Isso é tão lindo também, pastor, porque existe um versículo lá no livro do Apocalipse, eu não me lembro, sou ruim de guardar versículos, que diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Logo, Deus já tinha criado um antídoto contra o pecado antes do pecado existir, não é? É verdade. Que coisa linda. Cordeiro morto antes que o mundo fosse criado. Lá em Gênesis 1, no princípio. Lá em Provérbios 8:22, o Senhor me possuía no princípio, antes das suas obras mais antigas. Então, ele era o Cordeiro que veio tipologicamente se manifestando aos homens à luz das teofanias, até que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João diz: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele veio para o que era seus, para os judeus, né? Mas os seus não os receberam. Então ele se virou para os gentios, e todos quantos receberam tornaram-se filhos por adoção. Mas Israel continua sendo filho por eleição. Então Deus tem 5 variedades de filhos. Formação, Adão foi formado por da terra. Criação, os anjos foram criados, um número que não pode se multiplicar. Geração, Jesus, unigênito, quer dizer, único gerado. Eleição, Israel. E adoção, os gentios, para formar a igreja. Glória a Deus. Mas uma notícia linda é que Jesus, ele ressuscita, né?
Ele ressuscitou. E nenhum dos seus discípulos criam nisso também. Nenhum dos seus discípulos criou na sua ressurreição? Ninguém cria. E a prova fidedigna é que Maria Madalena, ela trouxe perfumes para ungir seu corpo. Subtentes que ela achou que seu intestino tinha estourado, né? Ela não leu lá no Salmo? Teu corpo não provará corrupção. Então o corpo de Jesus ficou intacto e os seus ossos também não foram quebrados, porque estava escrito, vaticinado nas profecias, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então isso é maravilhoso, é singular a beleza de Cristo e a maneira com a qual Deus estabeleceu um novo pacto de salvação para a humanidade, enviando seu Filho Jesus. E qual é a grande mensagem da ressurreição, pastor? É o triunfo da singularidade de nós, os crentes, acreditarmos na mesma. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo versa toda a singularidade da salvação. Ele diz, na salvação na ressurreição você semeia o corpo animal e ressurge o corpo espiritual. Você semeia o corpo em ignomínia, em fraqueza, ressuscita o corpo em glória. Aí Jesus disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então nós não cremos em processo reencarnatório, nós cremos na ressurreição. Daniel 12:2, ele garba a sinfonia profética de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição da perdição. Apocalipse 20, verso 6, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. É essa ressurreição que nós como igreja esperamos, a ressurreição da vida, a bem-aventurada ressurreição. E dele que ressuscitou nós temos uma promessa, que ele voltará para nos buscar. E aí temos a discussão, ele vem antes, durante ou pós grande tribulação? Nós temos os irmãos pós-tribulacionistas, mesotribulacionistas e pré-tribulacionistas. Eu e a maioria de minha denominação assembleana somos pré-tribulacionistas. Acreditamos que Jesus voltará antes da lei processual da grande tribulação. Nós acreditamos que tilipse é tribulação e tilipes morgano é a grande tribulação. Tilipse a igreja sempre passou, que são tribulações da vida, das dificuldades que temos nesta vida, da morte de entes queridos. Agora, tilipes morgano é a grande tribulação. É a maneira como Deus vai esmagar a Israel, principalmente, para que ela acorde e desperte nessa época degradante pelo poder do Messias. E é aí que ele virá com a igreja em glória para a salvação dos judeus. É assim que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não na hora, mas da hora da angústia que virá sobre a terra. O dilúvio aconteceu depois que Noé entrou na arca com a sua família. Não choveu fogo e enxofre em Sodoma, enquanto Ló não saiu da cidade. Depois que a igreja sair da terra, então a grande tribulação se manifestará. Mateus 24, 21 e 22. Um dia terrível e incomparável para aqueles que ficarem aqui. Será um dia nunca visto na história da humanidade. Mas a igreja será tirada da terra. Nós, pré-tribulacionistas, acreditamos antes desse dia terrível e deplorado, quando os 7 selos se abrirão, as 7 trombetas tocarão
e as 7 salvas da ira de Deus cairá sobre o mundo dos homens. Houve um equívoco, houve uma má interpretação por parte daqueles que lhe assistiram, ou um corte isolado que eles afirmaram esses dias atrás, que o Senhor afirmou que Jesus viria, ou o arrebatamento da igreja aconteceria em 2028? Parece que eu sou melhor do que Jesus, não é, rapaz? Em Mateus 24 e 36, Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E se Napoleão Falcão já marcou data, está melhor do que Jesus. Nós estamos analisando profecias e o povo não tem mente adequada para saber ouvir. Nós estamos conjecturando e analisando gerações. Há 4 tipos de gerações. A geração de 40 anos, baseada de Israel no deserto. A geração de 70 anos, a durabilidade normal de um homem. Ou a geração de 80 anos, que é quando Deus diz: muitos pela sua robustez chegam a 80. Mas também temos a geração genealógica, que é a geração de 100 anos, baseada nos 4 períodos de Israel no Egito, 400 anos, né? Então, nós estamos conjecturando e analisando gerações e atribuindo que Jesus virá na geração da figueira, e que uma geração pode ser 40 anos, 70 anos, 80 anos ou 100 anos. Estamos estudando, analisando profecias à luz da textualidade analítica de gerações e não pragmatizando data. Isso é incoerente. Nem um novo convertido fala isso, nem um novo convertido, quanto mais um homem que estuda a palavra há quase 60 anos. Então as pessoas hoje, ela têm orelhas, mas não têm ouvidos para ouvir, sabe separar, e eles fazem corte, né? E nesses cortes eles fazem degenerações das palavras que você falou, torcendo as mesmas para desmoralizar o seu ministério. As pessoas trabalham nessa direção, eles querem te desmoralizar. Mas eu tenho consciência tranquila que nem um novo convertido que tenha apenas uma noção da palavra vai ser incoerente e titularizar que Jesus veio no ano 2028. Nós estamos analisando profecia, nós estamos à beira do arrebatamento. Mas é possível, como é possível vir hoje. É possível vir hoje, porque nós cremos em quê? Nós cremos na iminência. Se nós cremos na iminência, Jesus pode vir agora, enquanto estamos aqui fazendo esse podcast. Pode vir amanhã, pode vir hoje, pode vir no ano 2028, pode vir no ano 2100, pode vir no ano 3000, ele pode vir a qualquer momento. Agora, pragmatizar datas, isso é incoerente, desassociado, incompatível, leviano e de criança. É uma pessoa que não tem nenhuma maturidade para falar uma coisa dessa. Então, que me perdoe, que me desculpe esses elementos que fazem essas coisas para te prejudicar, para tirar a tua moral, para querer te desmoralizar. Esse é o alvo dessas pessoas. É um reino trabalhando contra outro reino. Ou querendo hypar em cima do senhor, para ter likes, visualizações, etc. Para né? ter like. Monetizações em seus canais. Então, meus irmãos, Mateus 24, 36, eu fico com o que está escrito. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Estamos analisando profecias, sabendo pela evidência dos sinais, pelo brotar da figueira que é Israel, Jesus está às portas. Pastor, para a gente caminhar para o final, nós falamos sobre antes, falamos durante, falamos sobre a morte, falamos sobre a ressurreição e estamos falando sobre a vinda de Jesus, que deve ser a maior esperança da igreja. Mas o Senhor, de tanta experiência que o Senhor tem no ministério, de estudo, o Senhor está percebendo que a igreja tem perdido essa esperança, a esperança da vinda de Jesus? Paramos até de cantar aquela canção, né? Nossa esperança é sua vinda. É verdade, eu tenho notado isso. E por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amor incondicional pela volta de Cristo. Essa doutrina escatológica
há 50 anos passado. Meu Deus, era o ápice da igreja, era a singularidade da igreja, era o afã da igreja. Quando você tocava neste assunto, o povo vibrava, o Espírito testificava, o povo gritava Maranata. Mas o Evangelho sofreu um processo tão extravagante nesses últimos dias, tão decepcionante, que macularizaram esta singular propositura profética da iminente volta de Cristo Jesus. Porém, eu creio que ainda existe na terra um remanescente fiel de homens e mulheres que estão atentos, vigilantes, sóbrios, esperando este grande acontecimento, o maior acontecimento da história da humanidade, o arrebatamento da igreja do Senhor. Nós esperamos. E é um evento que não depende do homem, né? Porque é uma promessa incondicional. Se eu esperar, ele vem. Se eu não esperar, ele vem do mesmo jeito. Do mesmo jeito. João 14, verso 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, se assim não fora, eu vos teria dito, vou vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Não existe uma clara evidência mais ampla na história do que essa. João 14, 3. É tão simples assim, tão simples e tão verdadeiro a volta de Cristo. Perfeito. Pastor, o senhor faz parte de uma geração que eu chamo de geração dos veteranos, mas continua a ser uma voz profética ativa nessa nova geração. Pegando as experiências que o senhor viveu no passado, o que os pregadores do passado tinham que os pregadores dessa geração não têm? E o que é que os pregadores dessa geração têm que, se os pregadores do passado tivessem, eles seriam, de forma, entre aspas, mais poderosos em Deus ainda para fazer sinais, maravilhas e proezas como fizeram no passado? A pauta nominativa do Evangelho é a simplicidade. Então, os pregadores do passado eram homens simples, piedosos, altamente dependentes de Deus. Eles tinham períodos de oração devocional, né? Eram desprovidos de internet, dessas informações rápidas, eram desprovidos de celulares, mas eram homens devotados à vida piedosa de oração. E as palavras, por mais simples que eram transmitidas com inspiração e graça, por causa da oração. A oração, ela traz uma capacidade filiatória, ela intensifica, ela aproxima a criatura do Criador. Então eram homens devotados a Deus, homens que tinham 8, 10 horas por dia de oração, jejum, oração. Havia muito temor, havia muita piedade, havia muita compaixão e muita simplicidade. Então hoje os homens estão muito cheios de informações, muito, mas desprovidos de conhecimento. A informação não tem nada a ver com conhecimento. Conhecimento é uma pedagogia didática, dioturna, que você adquire quando você se debruça, né, aos pés de Jesus Cristo. Porque o conhecimento, ele emerge de 3 fontes: herdados, pesquisados e revelados. Então, qual a fonte mais gloriosa, benéfica do conhecimento? Rapaz, no dia que você ouvir um pregador que tenha conhecimentos revelados, ele é conciso, ele é preciso, ele é convincente. O conhecimento revelado, ele traz o céu à terra e leva a terra ao céu. Agora, precisamos também de conhecimentos herdados, né? Que é aquele conhecimento que você adquiriu quando você fez um seminário de 4 anos, 5 anos, né? Muitos
hoje fizeram esse seminário, graças a Deus. E tem os conhecimentos pesquisados que você adquire nos livros que você compra na sua boa biblioteca. Mas a fonte preciosa do conhecimento dos homens do passado era conhecimentos revelados. Perfeito. Pastor Napoleão, o senhor tem 2 livros aqui, quer apresentá-los para... 4 livros aqui, quer apresentá-los para o nosso público? Olha aqui. Esse aqui é Desvendando os Mistérios do Apocalipse. É um curso bíblico de escatologia em Apocalipse. Aí tem mais de 200 perguntas para as pessoas responderem. Mais de 200 perguntas e um curso. É um curso, né? É um curso, aí no final tem 200 perguntas. Tem, entre as folhas, entre as páginas, já existem as perguntas. Você vai lendo os capítulos e as perguntas já estão ali. Desvendando os Mistérios do Apocalipse. E esse é o Apocalipse revelado. Apocalipse revelado. Essa é uma interpretação de cada versículo dos 22 capítulos à luz do koiné, do grego clássico e atualizado. Coisa linda. E esses 2 são 200 sermões já prontos, pedaços de Maná, volume 1 e volume 2. 200 sermões, cada 100 cada um. 100 cada um. São 200 sermões, os 2 volumes estão à disposição de todos. Então somente você entrar no nosso Instagram ou também pode ser pelo nosso WhatsApp. Posso dar aqui? Sim, claro. 83 é o código da Paraíba. Eu sou dos Estados Unidos da Paraíba. 839 96 11 4875. Lhe envie pelo correio. 839 96 11 4875. É um kit com 6 exemplares. 6. Tem mais 2 que ficou no hotel. Um é sobre estudo de escatologia, que é o livro que eu ministro no seminário, e o outro é As Doenças da Alma, as 10 doenças da alma. Então, esses livros estão à disposição de todos vocês pelo meu WhatsApp, pelo meu Instagram. O kit está quanto dos 6 livros? R$410 o kit completo, com 6 exemplares. Olha aí, pessoal, você que deseja adquirir esses materiais do pastor Napoleão Falcão, ser abençoado com esses estudos e abençoar a vida do servo de Deus, entre em contato por este número que ele passou para vocês agora. Você pode voltar ao vídeo e entrar em contato. É diretamente com o senhor? Diretamente comigo. Com o senhor mesmo? É. Olha aí, ainda vai ter o privilégio de falar diretamente com o pastor Napoleão Falcão. E vai mais autografado com um versículo bíblico. Só não fique enchendo a paciência do pastor, né? Porque tem gente que entra em contato e não quer parar mais de perguntar. Vai lá, abençoa a vida do servo de Deus, se abençoe com esses conteúdos. Também siga o pastor em suas redes sociais, pastor Napoleão Falcão. Você vai encontrá-lo no Instagram e vai encontrar diversas mensagens e pregações nas redes sociais. Pastor Napoleão, muito obrigado pela aceitação do convite. Uma honra poder receber o senhor à mesa do Eu Acredito Podcast. Gratidão. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pastor Eduardo, obrigado. Fábio, ficou quietinho aí, pastor Eduardo. Não, uma aula dessa, como que a gente que fala? Aula, né? Meu Deus do céu. Eu fiz a entrevista com ele, podcast com ele faz um mês. Você faz uma pergunta, ele discorre a Bíblia inteira. É uma aula. Então, Fábio, fica até difícil de você fazer outra pergunta, porque ele já respondeu, né? Não é? Ele já respondeu tudo. Fábio, obrigado, viu? Muito feliz de poder estar aqui conhecendo. Que Deus te abençoe. Quando eu estiver lá pro lado de Curitiba, nós vamos nos ver lá em Curitiba. Vamos lá, será uma honra poder recebê-lo em Curitiba, tá bom? Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós estamos nos estúdios CNF, estúdio Crescendo na Fé, do pastor César Cavalcante. O técnico hoje ali é o César Filho, né? César Júnior, César com S. Obrigado, César. Obrigado, estúdio CNF, pastor César Cavalcante, Faculdade Teológica Bethesda. Eu vou nessa. E na sequência estaremos de volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Até a próxima. Eu Acredito TV. Eu Acredito Podcast. Sempre com um convidado especial. Apresentação Fábio Santos. Se inscreva no canal e compartilhem o link com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida.